Amém. E nós planejamos para a noite de hoje conversar com vocês sobre a ressurreição de Jesus, ok? Então sejam bem-vindos. E nós começamos por alguns aspectos que são os aspectos históricos. Se você fizer uma pesquisa sobre o assunto, você verá que não há concordância sobre uma série de coisas. Os judeus dizem que Jesus não cumpriu a profecia que ele mesmo fez, porque Jonas passou 3 dias no ventre da baleia e Jesus passou 2 dias e 2 noites. Alguns dizem que Jesus passou 37 horas. Alguns examinam os textos e fazem um calendário em que, na verdade, a Páscoa foi na quarta, porque tinha 2 sábados naquela semana, porque era uma festa importante dos judeus. Então existem vários trabalhos, vários estudos abordando o aspecto histórico. E quando a gente vai para o aspecto histórico, como nós não temos provas, nós não temos um historiador escrevendo o Evangelho, nós temos pessoas que falavam, que contavam as histórias, e algum tempo depois, algumas pessoas escreveram o que já era uma tradição oral. Fica complicado lidar com os aspectos históricos. Mas aqueles que quiserem pesquisar, podem procurar na internet, que tem farto material sobre esse assunto. Nós preferimos acompanhar Kardec, porque Kardec nos faz uma proposta. A função do Evangelho, a razão do Evangelho é nos guiar para uma vida melhor. Que quando nós escolhemos focar na moral do Cristo, quando nós discutimos a moral de Jesus, todas as pessoas são unânimes, não há como contestar, ela é irretocável. Então nós vamos buscar os aspectos morais dessa história da ressurreição. Os evangelistas, cada um conta mais ou menos diferente um do outro, mas seja como for, algumas mulheres viram Jesus logo em seguida ao seu sepultamento. De 2 a 3 dias depois, algumas mulheres viram Jesus. E eu gostaria de ressaltar que uma delas, numa das narrativas, ela fica extremamente feliz. Ela fica muito, muito, muito feliz de encontrar Jesus em pé. E isso para mim é surpreendente, é maravilhoso mesmo, porque eu acho que eu sairia correndo, porque o homem estava morto, e de repente ela está andando e Rabi, e se atira para abraçá-lo. É um contentamento, é uma alegria. Pode até ser que eu conseguisse, mas eu penso que eu bateria as pernas e fugiria mesmo. Mas ela fica e, muito feliz com isso, corre para contar para seus amigos, contar para as pessoas que estavam chorando, que estavam tristes, que Jesus havia ressuscitado. Em outras narrativas, algumas mulheres adentram um túmulo que está com a pedra removida e chegam lá. Algumas encontram um anjo fora, algumas encontram um anjo, 2 rapazes, 2 varões de branco dentro do túmulo. Seja como for, de novo, provavelmente nós fugiríamos, mas elas não fogem e conversam com quem lá está, que diz que Jesus ressuscitou, que Jesus não estava lá, que elas podiam olhar para o lugar que ele havia sido sepultado, que ele não estava lá, que ele já havia ressuscitado e que ele ia à frente deles para a Galiléia. Daí a pouco nós temos outra narrativa, que 2 discípulos desciam a caminho de Emaús e vinham tristes, lamentando. Por que crucificaram Jesus? A gente acha até que Jesus não era mais o Messias. E aqui entra um fator histórico para a gente entender a importância dessa conversa dos discípulos. É que quando crucificam Jesus, a morte de cruz é a morte mais ignominiosa que você pode pensar para aquela época. Pensa numa morte que
que todas as pessoas olham para aquela pessoa que morreu daquela forma e pensam que aquele ali não vale nada. É a morte de cruz. A morte de cruz era um escárnio, sabe? Era um deboche das pessoas. Por que Jesus é crucificado? Porque o Império Romano quer provar para os judeus que Jesus não é nenhum rei. Não é rei. Os judeus querem provar para os judeus que Jesus não é o Messias esperado, porque aquela morte era infamante. Então os discípulos todos ficam preocupados e ficam amedrontados e começam a pensar que Jesus não era de verdade o Messias prometido. Então esses dois discípulos que estão descendo de Emaús, eles estão conversando sobre isso e estão entristecidos. E de repente se aproxima um homem, começa a caminhar com eles e começa a puxar assunto, e vão conversando e narram os discípulos que este homem explica para os discípulos toda a Escritura. Então esse homem começa a falar: mas está escrito lá em Jonas, está escrito lá em Isaías, está lá no Gênesis, está lá no Salmo, está lá nos Provérbios. Ele vem puxando o Antigo Testamento, que era de conhecimento deles, vem puxando, e quando chega na estalagem, os dois estão felizes. Eles ainda não sabem que é Jesus, mas os dois estão tão alegres, estão tão contentes, estão tão revigorados, que eles convidam o viajante para pernoitar com eles na estalagem. Fique conosco, não siga à frente, está à noite, é perigosa a estrada, permaneça com a gente. Jesus aceita, eles ainda não sabiam que era Jesus. O homem aceita, entra. Quando eles vão comer, quando Jesus parte o pão, é que eles reconhecem que é Jesus, nesse momento. E isso para mim é muito intrigante. Eles conhecem Jesus porque reconhecem Jesus no partir dos pães, mas como não reconhecem Jesus? Pela conversa. Se você tiver um grande amigo e andar com ele um bom tempo, você não vai reconhecer os cacuetes, o jeito de falar. Eles não reconhecem. Eles não reconhecem. E reconhecem no partir do pão. Eu imagino que quando Jesus partiu o pão, pegou o pão assim, partiu e entregou 2 pães inteiros para eles. Eu imagino. Não li isso em lugar nenhum. Porque aí até eu perceberia que é Jesus, né? Porque quem dá conta de partir um pão e sair 2? Só ele. Eles não reconhecem enquanto conversam com Cristo. Reconhecem dentro da estalagem. Mas eles já estão felizes antes. Ficam mais felizes ainda nesse momento. Os discípulos não falam se ele desapareceu, se ele foi embora mais tarde, mas a narrativa diz que estes dois foram correndo para contar para os outros que haviam encontrado Jesus. Depois ele aparece no ambiente fechado, porque apesar da notícia, os discípulos não acreditaram. Eles não tinham espiritismo naquela época, gente. Lembrem-se, eles não tinham a doutrina espírita. Eles tinham Moisés e os profetas. Alguns daqueles discípulos eram capazes de ver espírito, porque quando eles veem Jesus andando no mar, eles pensam que é uma assombração e ficam com medo. Quer dizer que eles já conheciam a possibilidade de aparecer fantasma, de aparecer alguma coisa assim e ficarem com medo. Mas nós estamos numa época em que os mitos eram de monstros, eram de deuses. Eles não tinham o que nós temos hoje. E quando nós voltamos no tempo para entender o que eles passaram, é importante que a gente entenda a época e entenda o entorno, o contexto histórico que eles estavam vivendo. Eles não acreditaram nos amigos, não acreditaram nas mulheres, não acreditaram nos 2 discípulos. Aí Jesus aparece. O curioso é que nessa narrativa eu não tenho a sensação
Eu não tenho a sensação, isso é uma interpretação minha, de que eles tenham ficado felizes. A mim não transparece do texto que eles tenham ficado felizes. Eu penso até que na hora que Jesus aparece, eles levam um susto. Tomé não está. A narrativa diz que depois, numa outra ocasião em que Tomé está junto, Jesus aparece de novo. E aí Tomé já fica feliz, já concorda, já aprecia e fica feliz. Então, de todas as aparições de Jesus, essa que ele aparece para os discípulos, aparentemente eles não ficam felizes, mas eu não posso garantir isso para vocês. E cada uma dessas aparições vai fortalecendo-os, vai gravando dentro deles que a morte não existe, que Jesus venceu a morte. Ressurreição para os discípulos é a vitória do Espírito sobre a matéria. É a sobrevivência garantida da individualidade. Lembrem-se, para nós é fácil entendermos, porque nós temos a doutrina espírita que explica como é que a gente morre, o que a gente faz enquanto morto, como é que a gente se prepara para reencarnar, como é a reencarnação, como é que os espíritos se comunicam conosco, como funciona a mediunidade. Todas essas coisas nós temos explicado hoje pela doutrina, mas eles não tinham. Dois grupos lideravam os judeus: os saduceus, que não acreditavam em espírito, não acreditavam na vida depois da morte, que criam que uma vez que morresse, acabou. E os fariseus, que acreditavam em espírito, que acreditavam que sobrevivia alguma coisa depois da morte, e que os homens esperariam um grande juízo, um grande julgamento, e aí ressuscitariam, para depois desse julgamento viverem ou no paraíso ou no inferno. Essas eram as duas grandes correntes da época. Paulo de Tarso era fariseu, ele acreditava na vida, na continuidade da vida depois da morte. Quando Jesus retorna, ele está confirmando a crença dos fariseus, mas ele está fazendo mais do que isso, porque todas as outras narrativas que nós temos dentro do Antigo Testamento são ou aparições de anjos, ou uma ou outra aparição eventual de alguém que tinha vivido antes, uma ou outra. Com Jesus nós já temos 4 aparições narradas, uma depois da outra. Mas não fica aí, porque Jesus vai aparecer para Paulo no deserto. Quando Jesus aparece para Paulo, no livro Paulo e Estevão, Emmanuel fala que os soldados ouvem-no conversando, mas os soldados não veem Jesus, só Paulo vê Jesus. Quando Paulo vai para a hospedagem, Jesus aparece para Ananias e fala para ele ir lá devolver a vista para o Paulo. Nós já temos 5 aparições. 5. Ok? Guardaram isso? Pensem no impacto disso se vocês estivessem vivos naquela época, se vocês fossem um dos discípulos naquela época, se nós estivéssemos lá, naquele momento, com todas as nossas crenças, ouvindo aqui, Jesus apareceu, ouvindo ali, Jesus apareceu, ouvindo acolá, Jesus apareceu, ouvindo, vindo este tipo de informação de todo lado, vocês acreditariam? Compreendem a pergunta? Porque nós precisamos entender o aspecto moral. Qual é o aspecto moral dessa coisa? É que Jesus fala no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, fala também no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, e essa narrativa está em Marcos, está em Lucas e está em João. Essa raça adúltera e pecadora me pede um sinal, e eu digo a vocês que nenhum sinal lhes será dado, a não ser o de Jonas.
Jesus curou milhares de pessoas. Jesus fez várias multiplicações de alimento. Jesus parou tempestade. Jesus caminhou sobre as águas. E os discípulos que acompanharam Jesus não acreditaram que ele havia retornado. Por que você acha que você acreditaria? Naquela época eu queria pelo menos acreditar, depois de ver todos esses fenômenos, Antes, né? a lógica, Sim, sim. Só que com tudo isso, ainda tiveram dificuldade. A gente não pode subestimar. Às vezes a gente vai falar de espíritos para as pessoas que convivem conosco e acha que é tão óbvio, é tão claro. Como é que você não entende? Como é que a pessoa não acredita numa coisa dessa? Ora, gente. Sim, ele vê aquela claridade bem intensa e conversa com ele, né? Então é bem intenso. Tanto que o Paulo vai escrever depois que ele se fez apóstolo por um chamado direto do Cristo, que ele não conheceu o Cristo em vida, mas conheceu o Cristo ressuscitado. Correto? Sim, sim. Não era então provavelmente uma materialização. Para nós podemos discutir isso, mas para eles, Jesus ressuscitou. E aqui nós não vamos discutir, o que significava ressurreição, ressuscitar, reencarnar. Não é esse o tema da nossa palestra. Nós estamos trazendo o momento no Evangelho em que nós temos a narrativa textual onde se usa o termo ressurreição, para nós nos transportarmos para aquela época e começarmos a pensar por que nós, apesar de todas as manifestações que Deus tem feito ao longo de todas as nossas existências em nossas vidas, por que nós ainda duvidamos? Por que a nossa fé vacila? Por que nós somos tímidos? Porque os discípulos que creram, os discípulos que perceberam a realidade, que formaram convicção, eles partiram para falar, viver Jesus para todas as pessoas. Nós só temos o Evangelho hoje por causa disso, porque foi tão impactante quando eles se converteram, quando eles se convenceram, foi tão impactante para eles, que eles largaram tudo e foram viajar pelo mundo para falar que na Judéia Deus havia presenteado o povo judeu com a presença de seu filho e que seu filho havia ressuscitado. Isso é tão marcante que Paulo, quando vai falar em Atenas, fala sobre os filósofos, conta histórias, fala sobre o Deus desconhecido. E quando ele fala que Jesus ressuscitara lá em Jerusalém, as pessoas começam a rir dele em Atenas. Começam a rir dele e vão saindo, deixam-no sozinho no aerópago. Quando nós lemos as histórias, quem ensinou naquela época para os povos sobre a reencarnação? Os gregos. Toda a história que você lê, quando alguém fala de reencarnação, há uma citação explícita. Porque os gregos creem que a alma pode voltar diversas vezes. Isso é repetido nas histórias. Essa era uma crença comum entre os gregos. Os gregos que acreditavam na reencarnação, quando Paulo fala que Jesus retornara da morte, riem dele e o deixam sozinho. Então não é difícil compreender as pessoas que ainda hoje não creem, não aceitam, não entendem, não vivem
por esses princípios, e nós devemos respeitá-las. Nós devemos respeitá-las. Jesus já sabia disso, porque ele conversa com Pedro e fala assim: Pedro, quando te converteres, apacenta minhas ovelhas. E Jesus comeu com Pedro. Pedro era um dos mais íntimos apóstolos, e Pedro não estava ainda convicto. Mesmo quando Jesus pergunta: quem dizem as pessoas que eu sou? Uns dizem que é um dos profetas que ressuscitou, outros dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, que retornou dos mortos. E tu, quem dizes que eu sou? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E eu te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mesmo considerando que Pedro tenha tido esse vislumbre, essa percepção da grandeza de Jesus, Pedro ainda não havia se convertido. Muitos de nós espíritas adentramos a casa espírita, ouvimos as palestras, tomamos passe, às vezes até ouvimos uma comunicação, procuramos uma mensagem, lemos as obras do Chico, mas quando nós vamos conversar com os nossos amigos, sabe, colega de trabalho, a língua trava. Sabe por quê? Porque nós não nos convertemos ainda. Porque a gente fala de uma hipótese. Talvez tenha acontecido. Talvez exista espírito. Talvez eles possam se comunicar. Eu acho tudo muito curioso. Porque você lê Paulo e Estevão, você cita Paulo e Estevão, e na hora que você vai conversar com seu colega, você duvida de espírito. Então quem escreveu aquela obra? O Chico? E o Parnaso de Além Túmulo, com todas aquelas poesias, com todos aqueles estilos de autores diferentes? Também? Foi o mesmo Chico? Extraordinário Chico, né? 400 livros dos mais diversos conteúdos, nos mais diversos estilos, num homem só. Nossa, o Chico é genial. A gente acredita numa genialidade, nós acreditamos num acidente da natureza e duvidamos do óbvio. E nós estamos fazendo isso desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, nós olhamos para a religião como se fosse alguma coisa fora de nós, como se fosse alguma coisa que não tem muito a ver conosco, a não ser na hora do aperto. Porque na hora do aperto, valei-me minha Nossa Senhora, ajuda-me meu Pai. Na hora do aperto a gente lembra, mas fora do aperto nós não temos convicção, e sem convicção nós não conseguimos ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Para que nós possamos auxiliar as pessoas, Kardec conclui que nós dependemos da fé. Para que nós possamos ser caridosos, nós precisamos da fé, porque a caridade, aquela caridade abnegada, depende da fé. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho vai nos dizer que quando nós estivermos sofrendo, só existe um remédio eficiente. Vocês sabem qual é? A fé. Nós subestimamos por completo essa conversão, essa convicção. E é por isso que a gente tem altos e baixos. E é por isso que a nossa fé não contagia. Porque dirão os espíritos para Kardec que a fé verdadeira, ela é contagiante. Ela passa daquele que tem para aquele que não tem, mesmo que o que não tem não queira. Eu tenho um amigo materialista. Outro dia ele entrou na sala e falou assim: você sabe que eu não acredito nas coisas que você acredita. Sei. Mas eu estava numa dificuldade muito grande, lembrei disso e na hora recebi ajuda. O que está acontecendo com ele? Ele está crendo mesmo que ele não queira. Compreendem?
As pessoas que estão à nossa volta estão esperando a nossa conversão, esperando a nossa convicção, porque nós temos a fé raciocinada, nós temos o Consolador, nós temos o Cristo redivivo, nós temos milhares e milhares de mensagens esclarecendo, explicando, e mais do que isso, nós temos o contato dos nossos anjos de guarda. Eles interferem de tal maneira na nossa vida, que nós somos capazes de compreender, eles interferem tão intensamente, que a gente não consegue negar. A gente sonha, a gente sente a presença das pessoas num aniversário, numa festa. De repente você está numa situação, você lembra da pessoa, ela adentra a porta, você precisa de ajuda, você pede, você sente, na hora que você está recebendo, você lembra que você pediu. Nós temos centenas de fatos que reforçam para nós, é como se Jesus estivesse aparecendo, para poder fortalecer-nos, para poder construir dentro de nós, por dentro de nós, uma convicção inabalável, uma confiança inabalável, uma fidelidade. Nós somos o sal da terra. A nós está confiada a tarefa de auxiliar as pessoas que estão convivendo conosco e que não têm isso aqui que nós temos. Existem pessoas que nunca leram o Novo Testamento, a história de Jesus, nunca leram. Nós, pelo menos, lemos alguns pedaços dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, com a tradução do Novo Testamento pelo Haroldo, muitos de nós estamos lendo o Evangelho inteiro. Muitos de nós pela primeira vez. Nós estamos lendo lá a história de Jesus. Tem gente que não sabe quem é Jesus, que não sabe que Ele venceu a morte, que não sabe que Ele retornou depois da morte, que não sabe que Ele apareceu tantas vezes para tanta gente, que não sabe que Ele continua aparecendo. Pessoas que acham que Jesus é um mito, que discutem, não tem prova, porque olha aí, as pessoas estão discutindo, porque um evangelista fala uma coisa, o outro fala outra. Mas Kardec foi na ferida, ele foi no alvo, ele foi no objetivo, porque quando ele trata, as mesas estão dançando, as mesas respondem, mesa não tem cérebro, mesa não tem músculo, alguma coisa está usando as mesas para conversar conosco, e essas coisas se intitulam espírito. Quem está conversando comigo? Eu sou um espírito. O espírito lá do novo, eu sou, mas eu sou o João, eu morei ali na rua tal, vai lá, pode perguntar lá, eu morei lá. Aí eles vão e comprovam. Nos Estados Unidos há pesquisadores trabalhando com crianças que têm lembranças espontâneas. Numa universidade existem vários grupos. Eles pegam a criança que começa a falar sobre outra vida, anotam as coisas, saem atrás para tentar comprovar, e comprovam que aquelas memórias que a criança está tendo realmente pertencem ao defunto, ao falecido, ao morto. Outros pesquisadores estão trabalhando com as pessoas que quase morrem, aquelas pessoas que... Deixa eu te dar uma sugestão. Sim. Nessa parte dos pesquisadores mesmo, para todo mundo que eu estou falando, que às vezes Você não quer vir aqui? Eu repito. Não. Tem um livro que eu li, muito interessante, falando dessa pesquisa, desses pesquisadores norte-americanos, que me está citando aí, e esse livro chama O Amor Me Trouxe de Volta. O nome do livro... Para português já, para a gente poder ter acesso a essa informação dessa pesquisa. O nome do livro é O Amor Me Trouxe de Volta. Muito bem. São essas crianças, até os 4 anos, eles inclusive limitam a faixa etária, né, para não sofrer interferência de outras questões culturais, né? Colhe entrevista de todo mundo que teve contato com a criança. Famílias, Sim. Né? Então chama O Amor Me Trouxe de Volta. O Amor Me Trouxe de Volta. Traduzido para português já. Existem outras pesquisas que estão tratando sobre marcas de nascença. A pessoa foi atropelada por um caminhão. Aí ela nasce
com a marca do atropelamento, aí, e com lembranças. Aí ela tem a lembrança, eles vão lá, examinam a coisa, pegam fotos do acidente, e está lá, no lugar que ela feriu, está a marca de nascença no indivíduo. Existem outras pesquisas sendo realizadas com o pessoal da quase morte, que retornam. Existem pesquisas sendo realizadas com regressão de memória, para tratamento, que é terapia de vidas passadas. E curioso, existe dentro da filosofia terapia de vida passada, e nós espíritas estamos esperando o que para ter convicção? Os materialistas vão chegar primeiro. Entendem? Daqui a pouco a gente vai ficar convicto, porque vai aparecer uma notícia, não, porque a pesquisa de lá já comprovou, vai virar assunto banal, e a gente vai ficar com cara de tacho. Eu tinha certeza, eu já sabia nada, porque se você soubesse, você estava convencendo, pelo seu exemplo de vida moral, convencendo as pessoas que te cercam, de que a vida é eterna. E eu digo convicção, porque uma vez que a gente entende isso, gente, não tem mais desânimo. Adianta você ficar com preguiça? Vai acabar? Não acaba nunca. Você não acaba nunca, eu não acabo nunca, nós não acabamos, nós nunca vamos conseguir deixar de existir. Nunca. Isso muda tudo. Eu posso começar a aprender uma coisa nova, eu posso começar a estudar com 80 anos, com 90 anos. Olha, eu não estou morto, eu não morro. Aí morre o pai de um amigo seu, você não tem coragem de consolá-lo. Não, ele é católico, console. Não, ele é protestante, console. Fala do teu coração, abraça ele, fica tranquilo. Teu pai vive, tua mãe vive, teu filho vive. Muita gente vai regalar o olho e vai falar assim: Deus me livre, que ele fique mortinho lá, não quero ver aquilo nunca mais. Não tem problema, você fez sua parte, porque o dia que ele aparecer para ele, ele vai lembrar que você avisou, porque eles vão aparecer. Os mortos vão aparecer para nós, eles vivem nos visitando, eles convivem conosco, eles não estão lá no cemitério enterrado, não estão, eles estão aprendendo, chorando, sorrindo, convivendo conosco, como Jesus fez com os discípulos. E eu ressaltei duas coisas com vocês: a alegria de alguns e a possível indiferença ou tristeza de outros. Saber que Jesus vive, isso não é slogan, ele vive mesmo. Saber que Jesus vive muda o que na sua vida? Eurípides Barçanufo conta-nos que viu Jesus no nosso lar. Se vocês lerem com atenção, verão que algumas poucas pessoas, alguns poucos espíritos que estão no nosso lar, viram pessoalmente Jesus. Nós não registramos isso, porque nós não queremos ver que Jesus é atuante. Não queremos. Nós não queremos a responsabilidade da crença. Porque Kardec vai nos dizer que existem 3 tipos de espíritos: aqueles que veem o fenômeno, se encantam com o fenômeno, mas não passam disso. Existem aqueles que veem o fenômeno, compreendem que existe alguma consequência moral e não passam disso.
E existem aqueles que, ao perceberem as consequências, se transformam, mudam sua vida. Eu desejo, do fundo do coração, que todos nós sejamos desse último grupo. Porque amanhã, quando você acordar, pense: Jesus está trabalhando, Jesus está ativo, Jesus não terminou a obra dele, Jesus continua intervindo, participando. Quando você estiver dirigindo, quando você chegar no seu trabalho, pense nisso. Como é que você pode? Sim, até Deus trabalha, né? E a gente está querendo que o mundo acabe em barranco para a gente morrer encostado. Não vai funcionar. Não vai funcionar. É perceber a consequência. Eu sou eterno. Vocês também são eternos. As coisas que eu faço hoje produzem consequências. Se essas consequências não vêm na minha vida agora, virão no futuro, porque eu sou responsável pelos meus atos. Compreendem quais as consequências? Percebem que muda tudo? Eu não preciso mais de leis para me obrigar a fazer as coisas. Eu não preciso mais de pessoas de fora me dizendo as coisas, porque está claro, a minha eternidade. O que eu vou fazer com isso? Vou viver intensamente? Ou eu estou esperando morrer e acabar? Apesar de tantas vezes que Jesus retorna, será que eu ainda estou esperando que o mundo acabe? Para que eu não tenha que pagar minhas contas? Para que eu não tenha que levantar para trabalhar? Para que eu não tenha que suportar pessoas difíceis? Para que eu não tenha que enfrentar desafios? O que eu estou esperando? O que eu quero de verdade? E o que eu vou conseguir, dado que não é possível fazer o que não existe, não é possível violar as leis divinas, não é possível deixar de existir? O que eu vou fazer com isso? Compreender que Jesus ressuscitou é alguma coisa impactante, foi impactante para os discípulos. Nós temos o Evangelho graças a esse entendimento, e nós, da doutrina espírita, precisamos clarificar a nossa mente, porque todo espírito, toda aparição, todas as vezes que você vê uma mensagem, todas as vezes que você entra em contato com eles, todas as vezes que você ora para eles, você está fazendo isso e reforçando dentro de você que Jesus vive permanentemente ao nosso lado. Compreenderam? Às vezes a gente ora e não lembra disso, mas se eu estou vendo o meu pai que faleceu, meu avô que faleceu, se eu estou sonhando com eles, Jesus também vive. E com que cara eu vou olhar para ele? Com que cara? Serei Pedro ou serei Maria? Serei os 12 ou serei os 2? Serei Paulo ou serei Ananias? Escolham e vivam plenamente conforme essa escolha. Porque se tem uma coisa que nós aprendemos, é que nós não estamos sozinhos, e que os Espíritos participam de nossas vidas mais do que nós supomos, a tal ponto que são eles que nos dirigem. E para completar, os Espíritos nos dirão: Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. Então quem é que realmente está nos dirigindo? Quem é que está nos influenciando? É Jesus, esse guia e modelo, que sai daquela cruz
daquele sofrimento, daquela distância e passa a ser vivo. Lembrando que ele nos diz que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não é Deus de mortos, é Deus de vivo. Que a paz do Cristo nos envolva a todos. Eu nunca sei o lado. Vamos orar? Bons espíritos que nos envolvem, que fundaram Uberlândia, que nos buscaram nas trevas, que prepararam corações amorosos para nos receber como filhos, que inspiraram tantas e tantas almas para virem para o interior do país, para fundar uma cidade onde pudéssemos exercitar o amor, aprender sobre a caridade. Nossa gratidão a todos esses trabalhadores que nos cercam, que nos antecedem, que nos envolvem, que nos conclamam, que nos apoiam, que nos socorrem, que instalam na pátria do Evangelho, no coração do mundo, esses locais onde podemos nos encontrar, onde podemos reviver Jesus, onde podemos sentir a sua presença, onde podemos encontrar com os espíritos que convivem com Ele e nos lembram dele e nos mostram o seu amor. Que a paz que sentimos, que a paz que nos envolve, que a confiança que brota em nossa alma toque os corações que amamos, que essas energias visitem nossos lares, nossos ambientes de trabalho, que a luz se expanda, que a esperança, que a confiança, que a certeza possa dirigir nossos atos para o amor, para o perdão, para a benevolência, para a ternura, para com todos aqueles que se aproximarem de nós. Que nós possamos, Mestre Jesus, refletir o teu amor, refletir a tua alegria e, como Francisco de Assis, cantarolar, como Francisco de Assis, caminhar com alegria entre os homens, trazendo o Senhor na intimidade do coração. Que assim seja.